Olá, bem-vindo à quarta parte da primeira aula sobre falhas. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a falha propriamente dita. O que é, as suas classificações, qual o problema disso. Então, a gente já tinha definido a falha. Então, vimos que um evento indesejado que pode diminuir o rendimento de um equipamento ou peça, ou simplesmente fazê-lo ineficaz. Essa falha é sempre um evento indesejado, ou seja, ninguém gosta que um equipamento falhe, que diminua sua quantidade, sua produtividade. Por quê? Porque essas falhas geram perdas e danos. Como assim, Eric? Vamos imaginar o seguinte: você tem uma fábrica que produz banners, uma gráfica. Você tem uma gráfica. Essa gráfica tem que fazer uma lona de mais ou menos 10 metros por 5 metros. Aí quando chega no 8º metro, tem um pico de luz. Esse pico de luz faz com que o seu equipamento também tenha um pico de energia. E nesse pico de energia, nessa modificação da energia, da frequência, a tinta com que foi utilizada, ela risque o banner que está sendo produzido. Então você tem um banner que no meio do banner tem uma falha, tem um risco. Como o cliente ele comprou o produto como um todo, você vai ter que arcar com essa falha. Então você teve perdas, primeiro, de material, porque aquele banner te custou matéria-prima. Então você gastou com aquela matéria-prima. Depois, com a tinta para fazer aquele banner. Terceiro, homem-hora, que é o dinheiro que você paga pelo tempo do seu trabalhador. E por último, você deixa de produzir outros objetos, outros produtos, para ficar naquele produto que teve uma falha. Então, você tem perdas de dinheiro, de tempo, você tem danos, porque essas falhas podem trazer danos a um equipamento. Por exemplo, você tem um carro. Aí esse carro começa a superaquecer. Parece que a lâmpadazinha amarela. Se você não leva para consertar, para fazer uma manutenção, o que pode acontecer? Aquela falha pode superaquecer o seu motor e você pode ter vazamento de água e com isso superaquecimento e pronto, bateu o motor. Se bater o motor, você vai ter o quê? Uma falha numa peça que vai se estender ao motor inteiro. Eric, beleza. Mas só para produtos causa problemas? Não. Imagina que você tenha capacetes. Capacete de proteção. Dentro de uma indústria, os operários todo mundo tem que trabalhar com capacete de proteção. Aí esse capacete, esse lote de capacete, ele não estava com a sua especificação regulamentada. Então, por algum tipo de falha de processo, a resistência daquele capacete foi menor. Então, se por acaso algum objeto se desprende do teto e cai na cabeça desse operário, o capacete ele não vai resistir ao choque, ao impacto. Então, ele vai quebrar e pode colocar esse operário em risco. Então, você tem exposição a riscos, tanto de equipamentos quanto de pessoas. E tudo isso te traz custo, porque pode ser tanto custo de material quanto custo de pessoas. Porque se uma pessoa dessa vai para um hospital, você vai ter que arcar com a mão de obra dela. Então, o patrão ele não vai querer gastar com uma pessoa que está longe da sua produção. Então, essas falhas são ruins para ele. Eric, ótimo. Mas por que os materiais falham? Existem diversos motivos para isso. Primeiro motivo, material de construção. Se você lembrar um pouquinho lá do 2º ano, lá em Química, vocês viram uma coisa chamada eletroquímica. E algum professor de vocês falou que existe uma coisa chamada pilha, que é quando o material vai oxidar e o material vai reduzir, ou seja, ganha elétrons e perde elétrons. O exemplo mais clássico que ele dava é a pilha de cobre e zinco, aonde o cobre oxidava o zinco e fazia com que o zinco perdesse elétrons e fosse para a solução.
Imagina que você tem uma indústria que você esteja produzindo soluções de cobre ou soluções de zinco. Se você, por acaso, tem uma solução de cobre e quer armazenar num tonel de zinco, daqui a um tempo, aquele tonel vai começar a corroer. Por quê? Porque é um processo espontâneo, um processo natural de que o cobre vai roubar elétrons do zinco e vai oxidar o zinco. Então, o material de construção daquele tonel não foi o apropriado para aquele processo. Da mesma maneira que você tem um equipamento, você tem um equipamento, uma tubulação que precise de um aço inoxidável. E quando você foi projetar, quando aquele equipamento foi feito, ele foi feito com um aço que não é inox, ou seja, só um aço carbono, você vai ter um processo de corrosão. Então, a longo prazo, vai apresentar uma falha, que é o quê? A corrosão, vai começar a aparecer pequenos furos e vai ter o vazamento do seu material. Eric, ótimo. Execução. Como assim execução? Seguinte, vamos dizer que você consiga projetar uma tubulação de aço inox, só que esse aço inox ele tem que ter 3 milímetros de espessura. E por algum problema, a pessoa ela colocou 2 milímetros. Então, esse milímetro de diferença vai fazer falta. Por quê? Pode ser por resistência mecânica, pode ser por manter a temperatura, pode ser por aumentar a vida útil do seu material. Então, existem diversas maneiras que aquele processo que deveria ter uma especificação foi modificado e você tem uma falha a longo prazo. Ou então, você tem um processo que tem que ser feito a 190 graus. Aí o operador, por distração, ele bota 180. Então, o que acontece? Esses 10 graus, eles podem apresentar uma falha de operação. Porque se for, por exemplo, um plástico, e esse plástico ele só conseguir criar ligações químicas a 190, e se você colocar a 180, ele não vai ligar. Então, as propriedades finais do seu material não vão ser condizentes com as propriedades projetadas. Eric, beleza. Então, material de construção, o projeto e execução do componente ou uma falha de operação. E a manutenção, Eric? Onde é que a manutenção pode ter um motivo de falha? Normalmente, os carros eles têm que trocar o óleo a cada 10 mil quilômetros. Por quê? Porque quando você passa muito desses 10 mil, o óleo ele já começa a ficar mais viscoso, já perde o poder de lubrificação no motor. Então, a longo prazo, aquele óleo não vai ter a capacidade de lubrificação. Se não vai ter lubrificação, ele não vai conseguir reduzir a temperatura nem diminuir o atrito do motor. Com isso, você pode ter um problema no cabeçote e aquele motor romper. Então, você tem uma perda daquele motor por falta de manutenção. Porque a manutenção, ela previne ou conserta falhas. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que a manutenção é fundamental dentro de um processo. Beleza, Então, material de construção, projeto e execução do componente, falha de operação e manutenção. Só esses? Não. Existem outros motivos que são muito aleatórios que a gente não consegue controlar. Por exemplo, um avião. Quando o avião está subindo, existe algum risco de, por exemplo, um pássaro, um urubu, bater na turbina do avião e explodir essa turbina. É um motivo que você não tem controle, não foi erro de projeto, não foi erro de execução, muito menos de manutenção. Foi uma falha aleatória. E essa falha aleatória vai trazer perdas e riscos para as pessoas envolvidas. Beleza, Eric. Entendi. Então, existem diversos motivos de falha. Se existem esses motivos de falha, eu preciso estudar esses motivos. Como evitar as falhas? Como fazer com que essas falhas diminuam, ou seja, aumentar a minha confiabilidade? Esse processo de diagnóstico e prevenção das falhas se chama análise de causas. Então, na análise de causas, se consegue ver todo um sistema possível para ver quando, como e por que
aquele material ou aquele processo vai falhar. Beleza, Eric. Como é que eu classifico as falhas? Existem várias classificações de falhas. Primeiro, quanto à dimensão. Quanto à dimensão, as falhas podem ser microscópicas, ou seja, eu não enxergo a olho nu. Eu preciso de um microscópio para enxergar. Esse tipo de falha, normalmente vem na estrutura cristalina do material. Todo material é feito de átomos, e esses átomos se ligam em moléculas que podem se reordenar em formato de cristais. E esses cristais, por algum motivo, podem perder as suas ligações e romper. Ou seja, você pode criar trincas nesses cristais. Quando você cria uma trinca no cristal, você não consegue enxergar a olho nu. Então, quando esse cristal tem uma falha e eu não enxergo, é chamado de microscópico. Mas se esse cristal for rompendo e essa trinca for cada vez maior, eu posso ter, por exemplo, uma rachadura. A rachadura é uma falha macroscópica, ou seja, eu enxergo a olho nu. Então, falha microscópica, eu não enxergo. Falha macroscópica, eu consigo enxergar a olho nu. Outra classificação de falha é quanto à extensão. Essa falha ela pode ser intermitente, ou seja, ela vai e volta. Então, num dia, ela falha. Daqui a pouco, o equipamento volta a funcionar como se fosse novo. Aí, daqui a algumas horas, ele falha de novo. Então, a falha intermitente é uma falha que vai e volta. Já a falha estendida é uma falha que vai e persiste. Então, você tem uma persistência da falha. Ela está ali, ela vai existir. Eric, beleza. Essa falha existente ela pode ser dividida em dois tipos. Falha completa e falha parcial. Qual a diferença? Falha completa é aquela que pega no equipamento como um todo. Ou seja, todo o equipamento apresenta uma falha. Então, imagina que você tem um celular. E esse celular, você tenta ligar o celular e não liga. Então ele está muito lento. O celular está tão lento, mas tão lento, que você não consegue mexer em mais nada. Isso é uma falha completa. Essa falha completa ela pode ser dividida em súbita ou gradual. Falha súbita é aquela que aparece do nada. Então você um dia ligou o seu ventilador e não liga mais. Você simplesmente não consegue mais fazê-lo funcionar. Não tinha nenhum aviso prévio que ele ia falhar. Ele simplesmente parou. Essa falha súbita ela pode levar a uma falha catastrófica. Por exemplo, você está segurando um copo, sem querer o copo cai no chão. Quando o copo cair, ele vai quebrar como um todo. Então você tem uma falha estendida, porque aquele copo vai ficar quebrado, no todo, porque o copo quebra inteiro, e você tem o quê? Um evento súbito. Ou seja, ele simplesmente aconteceu de uma vez e você não esperava. Quando ele quebrou de uma vez só. Ele inutilizou o equipamento. Então você tem uma falha súbita catastrófica. Já a falha completa gradual é aquela que você vai percebendo que o seu material como um todo vai diminuindo a sua capacidade. Por exemplo, uma lâmpada. Você consegue ver que uma lâmpada vai queimar quando ela vai diminuindo a sua intensidade ao longo do tempo. Você ligou hoje, está muito claro. Amanhã ela já fica um pouco mais fraca. No terceiro dia, ela quase não liga. Pronto, no quarto ela não liga mais. Então, a falha gradual é uma falha que ela pega o equipamento todo, mas devagar. Ela vai fazendo gradualmente essa falha. Já a falha parcial é uma falha que ela pega uma parte do seu equipamento. Ou seja, uma parte do equipamento funciona, a outra não. É como se você tivesse, por exemplo, uma geladeira e em cima o refrigerador e embaixo a geladeira. E só o refrigerador funcionasse. Então, a geladeira parou, mas o refrigerador continua. Então, você tem uma parte do seu equipamento funcionando. Essa falha parcial também pode ser dividida em súbita ou gradual. Ou seja, vamos dizer que você abriu a geladeira um dia e a geladeira não funciona mais. O refrigerador funciona, a geladeira não. Então, simplesmente a geladeira parou de funcionar. Então, isso é uma falha súbita.
Já uma falha gradual é, você abriu a geladeira, você percebe que os seus alimentos não estão gelando tanto, mas o refrigerador está maneiro, ele está lá em cima congelando. Aí no segundo dia você percebe que já não está mais nada, assim, está muito morninho. No terceiro dia você percebe que não está gelando mais. Então é uma falha só daquela parte gradual, ou seja, ela vai falhando, a falha vai aumentando ao longo do tempo. Outra classificação que nós temos é a falha por fratura. A falha por fratura pode ser classificada em 5 tipos de falha. Falha por fratura frágil, dúctil, fadiga, desgaste ou incrustação. A fratura frágil é uma fratura, ou seja, é um rompimento do seu material que se propaga por uma trinca. Essa trinca se propaga de forma instável, ou seja, ela quebra em toda a seção da peça. Então você tem uma peça, ela vai romper em toda aquela superfície, de maneira muito rápida. Então você não consegue ver nenhum tipo de deformação no seu material, nenhum tipo de alongamento no material. Ele simplesmente rompe. Então imagina, por exemplo, que você tem um vidro, um copo de vidro. Se ele quebra, o que acontece? Você vai ver uma superfície lisa. Aonde ele quebrou, se você olhar, você vai ver uma superfície lisinha. Você não vai ver nenhuma deformação, nenhum alongamento do seu material. Isso é uma característica de material frágil. Depois de um certo tempo, se você começa a forçar, você cria uma pequena trinca no seu material e começa a forçar esse material, chega uma hora que a trinca ela se torna instável. Ou seja, mesmo se você parar de forçar, aquela trinca vai aumentar sozinha. Por quê? Porque esse material ele tem uma característica de rompimento dos seus cristais. E esse rompimento dos seus cristais, você não precisa aumentar a tensão depois de um ponto. Você começa a romper num ponto chamado clivagem. Você cliva numa superfície de preferência. E nessa superfície, nesse formato de preferência, ele já quebra sozinho. Ele vai achar um ponto de fragilidade e nesse ponto ele tem uma facilidade de romper, mesmo eu sem colocar nenhuma força. Já uma fratura dúctil é uma fratura que você consegue observar uma deformação plástica no seu material. Ou seja, imagina um saquinho plástico alongando. Você consegue ver que aquele saco plástico aumenta o seu comprimento, mas diminui a espessura. Isso é chamado de estricção. Toda fratura dúctil tem essa característica de estricção, aumentar o comprimento e diminuir a espessura. E essa propagação dessa fratura é uma fratura de propagação baixa, ou seja, é uma propagação um pouco mais lenta do que a propagação frágil. E outra característica é, esses materiais que fazem uma fratura dúctil têm um escorregamento desses cristais. Ou seja, você tem cristais que se escorregam uns sobre os outros. E isso dá a característica desse material de aumentar a sua dimensão. Então aqui, para vocês darem uma olhada. Você tem uma fratura frágil, ou seja, uma superfície lisa. Uma fratura dúctil, onde você tem esse embeiçamento, ou seja, você tem uma redução da sua espessura e o aumento do seu comprimento. E na terceira figura, a gente tem o quê? Um material que tanto teve o rompimento por uma fratura dúctil, você consegue ver um aumento, um embeiçamento do seu material, quanto uma fratura frágil, que é uma fratura mais lisa. E a mistura dos dois, que é uma fratura moderadamente dúctil, você consegue ver o quê? Você consegue ver uma superfície mais intermediária, ou seja, você consegue ver uns pequenos entalhes, mas ela, como maneira geral, é uma superfície um pouco mais lisa. Além da fratura frágil e fratura dúctil, a gente tem a fratura por fadiga. Fratura por fadiga é uma fratura muito comum em tensões cíclicas, ou seja, movimentos repetitivos. Toda vez que eu tenho um movimento repetitivo, esse movimento começa a desgastar o material.
E esse desgaste do material a longo prazo, ele vai fazer um rompimento desse material. Por exemplo, imagina um pistão. Pistão é aquele objeto que se tem, por exemplo, em mala de carro, para segurar a mala aberta. Aquele pistão faz o mesmo movimento o tempo todo. Ele abre e fecha, abre e fecha. Ou um ventilador, que tem o mesmo movimento circular. A longo prazo, esse movimento circular ele vai romper por fadiga, porque é o movimento que você tem o quê? Você tem desgaste, você tem atrito, você tem uma falha que os cristais eles começam a sofrer uma tensão muito grande. E essa tensão grande faz com que você crie microtrincas nesses cristais que a longo prazo vão se estendendo e chega uma hora que esses cristais falham. Já a fratura por desgaste, normalmente você tem atrito, ou seja, contato. Então eu tenho uma engrenagem aqui, onde os dentes dessa engrenagem elas estão sempre em contato com outra engrenagem. E a longo prazo, esse atrito das engrenagens começa a criar pequenas trincas, pequenos defeitos na superfície. A longo prazo, você vai removendo esse material da sua engrenagem e você não vai conseguir mais fazer nenhum tipo de força. Ou quando você fizer uma força, quando as engrenagens se encostarem, você vai romper. Então chega uma hora que você não vai ter mais contato e a engrenagem simplesmente não gira mais. Já a falha por incrustação é quando você tem depósito de material dentro de uma tubulação. Esse é um problema muito comum na indústria de petróleo. Então, se você está fazendo uma extração de petróleo, você está passando líquidos ali dentro. Você está passando petróleo, que é uma mistura. Essa mistura tem água, sal, areia, cascalho, petróleo. Quando você tem a água do mar em contato com a água que já existe no petróleo, ele forma algumas reações que formam sais que são insolúveis. E esses sais insolúveis começam a se depositar na parede dessa tubulação. Então, a longo prazo, você tem uma deposição grande que reduz o tamanho do seu diâmetro e, com isso, você tem uma produção menor, você força mais a bomba, você tem um preço ainda do aluguel. Aquele aluguel que você paga é pelo material, não é pela produção. Então, se você produzir mais ou menos, você vai pagar o mesmo valor. Então, para a pessoa que está alugando, não é interessante essa incrustação, porque está diminuindo o lucro dela. Galera, então é isso. Obrigado por assistir essa aula. A gente falou sobre falhas, os tipos de falhas. A gente viu por que o material falha e qual é o problema de falhar. Na próxima aula, a gente vai entender como é que eu conserto, como é que eu previno uma falha. Muito obrigado. Até a próxima aula.